pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. Deus vai falar com você nessa noite. Quem crê nisso? Aleluias, aleluias. Todos nós queremos entender Deus, não é verdade? Na verdade, compreender as coisas de Deus é um grande mistério. E conforme a gente vai convivendo com Deus, a gente vai descobrindo esses mistérios. O nosso relacionamento com Deus é como se fosse uma caça ao tesouro, na qual a gente vai garimpando e descobrindo as pérolas, não é assim? Na nossa vida espiritual. E a palavra de Deus fala até: conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. E eu creio que se você está aqui nessa noite, é porque você tem esse pensamento: eu quero conhecer a Deus, eu quero entender a vontade de Deus para a minha vida. E não só o conhecimento de Deus, mas nós também queremos viver a vida que Deus tem para nós, porque Jesus falou que Ele estava disposto a trocar a vida dEle pela nossa vida. E então a gente quer viver essa vida abundante, essa vontade de Deus perfeita e agradável. E a gente quer experimentar as promessas de Deus na nossa vida. Sim ou não? Sim. A gente quer experimentar. E onde que nós descobrimos tudo isso? Na palavra de Deus. Através da palavra de Deus, a gente consegue desvendar esses mistérios. É como se houvesse um tesouro escondido, e esse tesouro tem um mapa, que é a palavra de Deus. E a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você é a respeito de como que a gente alcança essas promessas de Deus. Como que a gente entende a vontade de Deus para nós. Abre comigo em Efésios 1. Efésios 1. A igreja de Éfeso era uma igreja mais madura. Diferente de outras igrejas, Éfeso já era uma igreja mais fortalecida, tanto que Paulo trata de batalha espiritual, fala de armadura, fala de potestades. Ele não precisou apresentar o leitinho para eles, porque eles já eram uma igreja que estava mais alicerçada. E existe um grande ensinamento para nós nessa carta aos Efésios, né? Efésios 1, vamos ler a partir do versículo 16. Então Paulo vai estar dando uma receita para eles e serve para a gente. Efésios 1,16. Não deixo de dar graças por vós, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. E aqui começa nos dando uma grande instrução. Para a gente conhecer, para a gente ter o pleno conhecimento de Deus, a gente tem que ter duas coisas: espírito de sabedoria e revelação. São duas coisas distintas que a gente precisa ter. Primeira coisa que você tem que ter na sua vida para conhecer Deus. É fundamental, você tem que ter uma revelação dada por Ele mesmo. Deus se revela aos homens. É um grande mistério, mas é um mistério que está pronto para ser revelado por você. E você tem que ter essa revelação vinda do alto. A gente poderia chamar essa revelação também de um discernimento de Deus. Deixa eu te dar um exemplo. Às vezes a pessoa vem na igreja e ela não muda. E você está acompanhando ela e você vê que ela não muda de vida. Ela sempre está errando nas mesmas coisas, com os mesmos problemas. Ela está vindo na igreja, ela está se expondo à palavra de Deus, mas aquela palavra parece que não entrou no coração dela ainda. Então ela ainda não teve esse discernimento, essa revelação. Aqui Paulo está dizendo para eles o seguinte: precisa cair a ficha de vocês. Vocês têm que entender o que Deus quer para vocês. Vocês têm que buscar esse discernimento. No natural,
tem pessoas que têm um certo discernimento. Às vezes ela ouve o que o outro está falando e ela já entende as entrelinhas do que aquela pessoa está querendo dizer. Não é assim? Você que convive muito com o seu cônjuge, só a maneira dele olhar para você, você já sabe o que está passando no coração dele. Porque você tem um discernimento, você está fazendo uma leitura dele, e sem ele falar, você já sabe o que está passando no coração dele. A gente tem que ter essa intimidade com Deus, a ponto de entender o que Deus está fazendo. Entender a vontade de Deus na nossa vida. Agora mesmo, o momento ao qual você está vivendo, para e tenta olhar com esse discernimento, tenta ter um discernimento do que Deus está fazendo na sua vida, nesses dias. Para ter discernimento, a gente tem que ter maturidade espiritual, para a gente entender. Para e pensa, Deus, o que o Senhor está fazendo nesses dias? Diante de tudo aquilo que você já conhece de Deus, o caráter de Deus que você conhece. Sabe por quê? Porque senão Deus vai se tornar um assunto a ser estudado. Deus não é um assunto a ser estudado. Não é uma matéria de uma faculdade de teologia. Deus é um fogo consumidor que age na nossa vida. Ele está se manifestando agora na minha vida, no momento que eu estou vivendo, na minha família Ele está agindo, na sua família Ele está agindo, só falta eu entender de que maneira Ele está agindo. Eu tenho que ter um discernimento para perceber, porque se a gente não tem discernimento, a gente começa a murmurar. Se a gente não tem discernimento, a gente reclama. Se a gente não tem discernimento, a gente começa a se ensoberbecer. Se a gente não tem discernimento, a gente começa a se afastar dos planos de Deus para a nossa vida. E algo que eu e você como crente precisamos ter é discernimento. Entender como Deus está agindo, o que Deus está fazendo. Os grandes homens de Deus, a marca registrada dos grandes homens de Deus, tanto da palavra quanto da atualidade, é a capacidade de discernir a vontade de Deus. E isso é fundamental para nós vivermos as bênçãos de Deus na nossa vida. Entender qual que é a vontade de Deus para a nossa vida. E sabe por que é um mistério? Porque Deus está agindo na sua vida de um jeito, na minha vida Ele vai agir de outro jeito. Não tem uma receitinha. Você não tem que estudar o manual passo a passo, você tem que entender os princípios de Deus. Deus age através de princípios que estão registrados na palavra. Mas a gente só tem esse discernimento através da intimidade com Deus. Você tem que ser amigo de Deus, você tem que buscar mais a Deus, passe a orar mais, passe a ler mais a Bíblia, passe a vir mais nos cultos regularmente, porque você vai tendo contato com Deus. E através desse contato, você vai começar a ter o discernimento, você vai começar a entender como Deus está se movendo na sua vida. Como Deus está agindo na sua vida. E aqui fala que a gente não pode ter só o discernimento, mas é também espírito de sabedoria e revelação. Não é só a revelação, mas também a sabedoria. Sabedoria é diferente de revelação. Revelação, você entendeu como Deus está agindo. A sabedoria é como eu vou agir diante disso tudo que Deus está fazendo na minha vida. Isso é sabedoria. Então Deus vai te dar o discernimento e toma posse nessa noite que Ele está derramando um som de discernimento, porque a palavra fala que Ele dá o espírito de discernimento, de revelação. E também junto com a revelação Ele dá o espírito de sabedoria. Então a revelação eu entendo o que Deus quer fazer. E sabedoria, o que eu vou fazer, como eu vou me comportar diante disso que Deus está fazendo na minha vida agora, esse reboliço que Ele está fazendo. Aconteceu isso na vida de Salomão. Salomão se torna rei. Você lembra dessa história? E então ele se torna rei e ele tem um sonho. E nesse sonho Deus dá a revelação para ele. Salomão, estarei com você. E naquele sonho ele tem a oportunidade de pedir para Deus, Deus, então me dá o quê? Sabedoria. Então ele teve a revelação de Deus,
que Deus ia usar a vida dele, que Deus estaria com ele durante o reinado dele, que era Deus que estava colocando ele no trono. Ele tinha uma penca de irmãos, mas dentre todos aqueles irmãos, foi ele que foi escolhido como rei. E Deus fala: eu que te escolhi, rapaz. Fica tranquilo, se você andar nos meus caminhos, eu vou estar com você. Eu vou estar junto no seu reinado, o seu reinado vai ser muito próspero. E Deus começa a dar revelação para ele. Uma palavra direta do trono de Deus. E diante de tudo aquilo ali, o que ele fala? Então, Deus, eu preciso de sabedoria para entender. E como é que eu vou agir diante de tudo isso que o Senhor tem para mim, de todos esses sonhos? E é isso que eu e você precisa, diante de todas as promessas de Deus, as palavras proféticas que Deus tem. Na palavra, o que me falta muitas vezes? Sabedoria para me comportar, para que eu vá de encontro a essas palavras e essas promessas. E aí a gente vê tudo isso aplicado quando então Salomão vai diante daquelas duas mulheres que estão brigando por causa do filho. E aí ele fala: pega a espada, divide o menino no meio. E aí, então, quando ele fala assim, a verdadeira mãe fala: não, então dá o filho inteiro para ela. Como que eu vou ver meu filho partido ao meio? E então ele age no natural, uma questão difícil, como que ele ia resolver, como é que ele ia julgar? No natural ele age de acordo com tudo aquilo que Deus tinha prometido para ele. Quem precisa de discernimento, de revelação de Deus na sua vida? Eu preciso. Mas você não precisa só de revelação, você precisa de sabedoria também. Porque se a gente não tiver sabedoria, a gente não alcança as promessas de Deus. Por falta de sabedoria, muito crente fala: Deus prometeu, mas não cumpriu. Deus falou que ia fazer e não fez. Deus é mentiroso? Claro que não. Deus revela, fala: eu tenho esse sonho para você, filho. Chega lá, alcança. Mas falta sabedoria no caminho para que a gente alcance as promessas de Deus. Então, Paulo exorta eles falando isso: vocês precisam receber do alto revelação e sabedoria. Diga assim: Deus derrama revelação e sabedoria em minha vida. Aleluias. Toma posse que Deus está fazendo isso aqui nessa noite. E ele continua, o versículo 18. Efésios 1, 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Aleluias. E ele fala aqui então que os olhos do coração têm que ser iluminados. Sabe aquele louvor que a gente canta: abra os olhos do meu coração, eu quero te ver? Coração tem olho, né? Coração tem olho. Imagina. Aqui não tá, quando a Bíblia fala coração, não está se referindo ao órgão que bomba o sangue no seu corpo. Esse conceito de coração, na época de Jesus, para os gregos, era o centro do homem. Já foi chamado de alma, já foi chamado de espírito, né? O coração é o homem interior, é a essência, a sua essência, é aquilo que vai além dessa carcaça aqui, sabe? Além do corpo físico, é quem você realmente é. E a gente precisa ter os olhos, nossos olhos espirituais iluminados. Sabe quando você está tentando ver alguma coisa que está no escuro, então bate um facho de luz e você enxerga, ufa, uma luz. E a gente precisa, Deus está querendo iluminar o nosso caminho para que a gente com o olho de águia enxergue o que Ele tem para nós. É tempo de você ter olhos de águia. A águia, ela voa e ela consegue discernir um animal, uma presa no meio da vegetação lá embaixo, longe, ela consegue. É o animal um dos animais que tem a melhor visão no reino animal. Deus tem olhos de águia para te dar, meu irmão. Sabe por quê? Com olhos de águia, você olha além do natural. Você mira nas promessas que Deus tem para você.
Com olhos de águia, você enxerga as armadilhas que o inimigo está fazendo e você se desvia delas. Com olhos de águia, você enxerga a glória de Deus e você age no natural. E tem muita gente aqui que tem olho de águia, mas precisa de iluminação do Espírito Santo. A águia não caça à noite, ela caça de dia. Por quê? Apesar de ter boa visão, se não tiver iluminação, ela não enxerga. E o que está falando aí? Eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Deus derrama essa luz sobre nós. Ele é a luz do mundo. A palavra do Senhor fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus está querendo iluminar o seu roteiro, a sua vida nessa noite. Deus não te trouxe aqui por acaso. Ele está pronto para acender a luz de Jesus na sua vida e mostrar o caminho que você deve seguir. Basta você querer seguir esse caminho. Imagina, meu irmão, cada passo que você dá, ser amparado por Jesus, com revelação, com sabedoria e com o olho bem aberto para não tropeçar. Quem te segura, crente? Quem te segura, servo de Deus? Ninguém te segura. E eu estou falando aqui num conceito de prosperidade, mas não prosperidade no dinheiro só. Também prosperidade financeira, mas é a prosperidade no sentido pleno da palavra, meu irmão. Deus tem prosperidade para você. E a prosperidade de Deus é mesmo você passando dificuldade financeira e você está bem com Deus, você está bem com a sua família, você está bem na igreja, é porque você crê que você pode todas as coisas naquele que te chamou, naquele que te fortalece. É essa a qualidade de vida que Deus tem para a gente. E ele continua aí, versículo 19. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Tem outra versão que fala aí a eficácia da grandeza do poder de Deus para conosco. Então ele está falando que a gente precisa ter sabedoria, a gente precisa ter revelação, os nossos olhos precisam ser abertos, o caminho iluminado, para a gente entender a eficácia do poder de Deus. Vamos entender isso. A gente tem que entender a grandeza do poder de Deus na nossa vida, meu irmão. Pensa comigo, existem vários poderes no mundo natural. Existem o poder econômico, por exemplo. O poder econômico tem eficácia? Com certeza, tem eficácia. O poder econômico tem eficácia. Mas vamos imaginar uma sociedade, um lugar muito carente, então chega um grande patrocinador, uma empresa, e começa a bancar projetos ali. Então o poder econômico tem eficácia. E aí os agentes públicos, o poder público chega lá e começa a agir no manejo político, infraestrutura, e começa a ajudar aquela comunidade. O poder político tem eficácia? Tem eficácia. O poder da cidadania, então todo mundo compra aquela ideia e vai, o cidadão, todo mundo ajudando nos finais de semana a erguer aquela comunidade novamente. O poder da cidadania tem eficácia? Tem eficácia. Mas e o poder de Deus? Porque o poder econômico vai até um limite. O poder do cidadão vai até um limite. O poder público vai até um limite, mas o poder de Deus age no improvável, age no impossível. E nós, como igreja, estamos aqui, a gente tem que entender a eficácia do poder de Deus. Como é que funciona o poder de Deus na sua vida, meu irmão? O poder de Deus, sabe o que ele faz? Ele vai além do seu dinheiro, ele vai além da sua saúde, ele vai além da sua influência. O poder de Deus na nossa vida é o essencial. E é uma bênção porque a palavra de Deus ainda fala que ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza.
Ele catalisa. Quando você está fraco, aí que o poder de Deus se mostra mesmo. Catalisador é um agente que acelera a reação. Quando você coloca um catalisador em alguma coisa, ou ele vai secar mais rápido, ou ele vai agir mais rápido, acelera a reação. O poder de Deus se acelera na sua fraqueza. Porque quando a gente está fraco, a gente está forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa ali. Então, se você está passando por problema, meu irmão, é um terreno favorável para Deus começar a agir na sua vida, porque Ele se aperfeiçoa na fraqueza mesmo. É aí que Deus gosta de agir. E a gente tem que ter esse entendimento da eficácia do poder de Deus. Olha para os seus problemas agora, os problemas que você está passando. Pensa neles. Agora, imagina quão eficaz é o poder de Deus. O que Deus pode fazer? Tudo. Deus pode fazer tudo. Não é quase tudo. Não é um pouco. Não é 99%. Deus pode fazer tudo, meu irmão. Tudo é possível àquele que crê. Agora olha para os seus problemas. Eles não estão menores? Diante do poder de Deus, porque a gente tem que entender a eficácia do poder de Deus. E a palavra de Deus continua, versículo 20. E todo esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, principados e potestades, poderes e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. Todo esse poder foi liberado em Cristo Jesus. E o nome dele está acima de todo governo, tanto no natural quanto no espiritual. Gente, você foi chamado pelo nome de Cristo. E o nome de Jesus tem poder, onde todo o principado, toda a potestade cai diante do nome de Cristo. Entenda isso. Porque antes de você ter qualquer problema no natural, antes de você estar vivendo problemas nessa terra, existe uma batalha espiritual por trás de tudo. O inimigo veio para fazer o que na sua vida? 3 coisas: roubar, matar e destruir. Mas existe um nome sobre minha vida, sobre a sua vida. Ele veio roubar, matar, destruir. Jesus fala, muito bem, ele veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para te dar vida e te dou vida em abundância. Aleluias mesmo. O nome de Jesus, quando o inimigo olha para mim, ele não vê meu nome. Ele vê o nome de Cristo na minha vida. E as trevas têm que bater em retirada. Eu estou falando isso com muita autoridade, mas não amparada no meu nome. Estou falando amparado no nome de Cristo. Quando você chega, existe um sangue que está sobre a sua vida, meu irmão. Entenda isso. É isso que Paulo estava falando para eles. Vocês têm que entender a eficácia do poder de Deus na sua vida. Vocês estão carregando uma arma atômica aí, vocês não estão usando. Existe uma autoridade na sua vida por causa do nome de Cristo que foi carimbado no seu passaporte espiritual. E diante desse nome, aqui fala, é autoridade, é potestade, é poder, é domínio, as trevas batem em retirada. Por isso que a palavra do Senhor fala que as portas do inferno não resistem à igreja. Toma posse disso nessa noite. Toma posse disso. A gente tem que entender que a autoridade no nome de Jesus é grande demais. Porque existe uma imagem que foi mostrada de Jesus, do Jesus que sofreu na cruz. O Jesus que foi espancado, que apanhou.
o Jesus que morreu, e tudo isso é verdade. Ou então, a imagem do Jesus bebezinho, o menino Jesus, frágil, nasceu pobrezinho, numa manjedoura. Mas Jesus não ficou morto, ele ressuscitou. Ali não era derrota, era vitória, meu irmão. E quando ele ressuscita, ele já tinha vencido tudo, mas quando ele ressuscita, ele vence até a morte. Por isso que ele pode te dar vida, porque ele tem o poder da morte e da vida. O nosso Jesus não é um menino Jesus, essa imagem. Não é aquele Jesus que só apanha, só apanha. O nosso Jesus é vitorioso, que ele entra para vencer. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o mais valente, ele é o leão da tribo de Judá. Aí que está um mistério, em Apocalipse 4 descreve que eis o leão da tribo de Judá, e João quando vira ele vê um cordeiro morto. Jesus é cordeiro e é leão. Ele morreu por você e por mim, mas também ele é leão da tribo de Judá. E ele se acampa ao nosso redor, ele nos protege, ele nos guia. Quando eu mostro as credenciais minhas no reino espiritual, está aqui, meu sobrenome é Jesus, as trevas batem em retirada. E isso se manifesta até no natural. Aqueles homens vão prender Jesus, vocês se lembram? Vão prender Jesus, eles estão com Judas. Quem é Jesus? Quem é de vocês que é Judas? Ele fala, sou eu. O que acontece com os soldados? Todos caem por terra, gente. Ele não bateu, ele não empurrou, ele apenas falou, eu sou Jesus. Bum! Caiu. Tinha uma turba ali, né? Um grupo de soldados, todos foram ao chão por causa do nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor me dá essa capacidade. Colocou seu nome sobre a minha vida. A gente tem que entender isso, para que a gente possa agir nesse mundo. E versículo 22 continua. Paulo só vai numa crescente aqui, eu vejo que esse capítulo é uma crescente de poder. Ele vai apresentando o reino espiritual e vai falando, estou falando de poder, você precisa ter revelação, e o nome de Jesus é poderoso, e aqui ele vem ainda mais uma, e Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstâncias. Aleluia! Todas as coisas, não é só o nome dele que é poderoso, tudo foi submetido debaixo dos pés de Jesus. E aqui fala um mistério, meu irmão, fala assim que, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Deus fez tudo isso por você e por mim. É para a igreja. Toda essa batalha que foi travada, toda essa autoridade, todo esse poder que é muito eficaz, Deus fez isso para você e para mim. Aleluias! Para a igreja, que é o quê? Que é o seu corpo, que é a plenitude daquele que enche todas as coisas. A igreja é o corpo de Cristo e é a plenitude de Jesus. Essa palavra aí que está traduzida como plenitude, tem um sentido, sabe do quê? De completar. Aquilo que completa. A igreja é o completar do ministério de Jesus na terra. E aqui espero que o Espírito Santo comece a te ativar como servo de Jesus e como implantador do reino de Deus nessa terra. Meu irmão, você é a plenitude do ministério de Jesus. Você completa aquilo que Jesus começou. Jesus falou isso. Obras maiores que as que eu fiz, vocês vão fazer. A igreja é o completar do ministério de Cristo. Tudo aquilo que Deus pode fazer,
Tudo aquilo que Jesus tem planejado para a nossa geração, sabe por onde vai fluir? Por meio da igreja. Você e eu. Porque você é o completar da obra de Deus. Deus não precisava disso, mas por amor Ele te escalou, me escalou, me designou para quê? Para que eu venha ser a plenitude de Cristo. Eu demonstro Cristo, eu manifesto Cristo. Você implanta o reino de Deus onde você vai. Com todo esse poder, com toda essa plenitude de Deus, Deus já te equipou, Deus já tem poder para derramar sobre a sua vida, para quê? Para que você venha ser o estender do braço de Jesus, para aquele que precisa, para que você venha ser o abraço de Jesus, para aquele que está precisando de um abraço, para que você venha ser a provisão de Jesus, para aquele que precisa de provisão. Nós somos a plenitude, nós somos o completar. Sabe o capítulo que vem em seguida? Nós somos, agora é a vez da igreja. Deus derramou tamanho poder para que a gente venha continuar. O ministério de Jesus é uma obra continuada, não acabou quando Ele foi para o céu. O ministério de Jesus continua e Ele se manifesta através da sua vida. Ministra isso com autoridade na vida que está do seu lado aí. Fala para ele, Jesus se manifesta através de você. É de você. Jesus se manifesta através de você. Deixa eu te dar um exemplo. Um exemplo de uma energia que é poderosa. A energia elétrica. A energia elétrica é poderosa? Coloca a mão na tomada que você vai descobrir que é poderosa, né? Então existe a energia elétrica, que é um poder, é uma energia, né? E dentro da nossa casa existem vários aparelhos eletrônicos. Sim, né? O liquidificador, a batedeira, o televisor. E tudo isso funciona por meio da alimentação dessa energia que é gerada lá numa subestação de eletricidade. E se acaba a energia, tudo para. Não é assim? Não fica nenhum aparelho funcionando, tudo para. Mas essa energia chega na sua casa de que forma? Através de uns cabos da rede elétrica, né? Tem o poste, tem o cabo, tem o gerador, transformador e todos os outros detalhes que um eletricista poderia descrever para a gente muito bem aqui. Mas o fato é que a energia é gerada lá e alimenta as coisas dentro da nossa casa aqui. E existe um cabeamento que traz essa energia aos aparelhos. Deus está liberando poder lá do alto. Os aparelhos é essa terra, as pessoas dessa terra. Alguém precisa ser o canal de bênção que traz o poder de Deus lá de cima para as coisas aqui, para que as coisas funcionem aqui. Sabe quem que é essa rede elétrica? É a igreja, é você, meu irmão. Deus quer te usar para ativar as pessoas. Sabe aquele aparelho eletrônico que estava encostado lá? Não funciona mais. Será que funciona? Será que não funciona? Liga na tomada. Funcionou. Só faltava pôr na tomada. Tem muita gente aí que precisa de uma ativação de Deus. Deus quer usar a sua vida como canal de bênção. Canal de bênção. Só que o problema é, mesmo que a energia seja gerada lá, se o fio, cai uma árvore no fio, o que acontece? E o fio arrebenta. Parou de funcionar tudo na sua casa. Ah, faltou energia só na minha casa. Por quê? Porque o bendito do fio arrebentou. Então, não é que não está sendo gerada energia, mas a energia não chega na minha casa. E muitas vezes nós, como igreja, não estamos sendo canal de bênção e o poder de Deus não está chegando na nossa sociedade. Olha para a nossa sociedade, como ela está hoje, meu irmão. Pensa bem, como está a nossa sociedade hoje? Esse poder está na sua vida e na minha vida, de mudar. E aí a gente fica dando desculpinha, a culpa é do poder público, a culpa é das pessoas, o problema do Brasil é o brasileiro. O problema do Brasil é falta de Deus. E nós ficamos acomodados aqui dentro da igreja.
É uma bênção ouvir essa palavra, é uma bênção cantar esses louvores. E isso tudo não é errado. O problema é se a gente sai por essas portas e vive uma vida de mundo lá fora, meu irmão. A gente não salga, a gente não perfuma. A gente não faz a diferença na nossa sociedade. Nunca, pelo último censo brasileiro, nunca houveram tantos evangélicos no Brasil. É um dado importante. Que bênção, né? Mas que jeito que está a nossa sociedade, meu irmão? E a gente está vivendo um fenômeno, que é o evangélico nominal. Da mesma forma como existia no passado o católico não praticante, era um termo que se usava, sou católico não praticante. E a pessoa, então, ela se diz evangélica, mas ela não vive o evangelho. E lá no censo, então, anota, é evangélico. Não é de outra religião, não é, mas ela não vive Cristo. Que eu não faça parte dessas estatísticas em nome de Jesus. A gente tem que ser crente de verdade, meu irmão. Para a manifestação da glória de Deus. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Poder acumulado na sua vida. Cuidado, hein? Muito poder acumulado aí pode explodir o negócio, né? Aquele gerador explode às vezes da rede elétrica lá. Não deixa isso guardado em você, meu irmão. Libera poder sobre a sua vida. Qual foi a recomendação de Jesus para os discípulos? Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura, expulsem demônios, orem pelos enfermos. E a gente fica calado, e a gente fica numa passividade. E a gente fica esperando um grande chamado de Deus na minha vida. Se Deus me chamar como missionário, então falarei de Jesus. Meu irmão, Deus já te chamou para falar de Jesus. Se Deus derramar a unção de cura sobre a minha vida, então orarei pelos enfermos. Meu irmão, ora pelos enfermos, porque existe uma autoridade no nome de Jesus que está sobre você. Ah, não, libertação não é comigo, tenho medo desses negócios de libertação. Meu irmão, o demônio se manifestou, expulsa em nome de Jesus. Você tem autoridade. Você tem autoridade. E em Efésios 4:11 diz, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, com o fim de equipar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então Deus equipa com dons a igreja, com ofícios a igreja. Ele deu alguns aqui vão ser profetas. Alguns aqui vão ser evangelistas, alguns aqui vão ser pastores, alguns aqui vão ser mestres. Alguns aqui vão ser apóstolos. Do mesmo jeito que no exemplo que eu dei da rede elétrica, não tem um eletricista, tem um engenheiro elétrico, tem a moça que atende o telefone quando você liga reclamando. Do mesmo jeito, Deus levanta cada um na sua especialidade aqui, para fazer com que esse sistema de liberação de energia continue fluindo, 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 fluindo. Deus está querendo te equipar. Ele deu alguns para apóstolos, para quê? Para equipar os santos. Deus está querendo te dar ferramentas de trabalho. Deus está querendo derramar sobre a sua vida dom. Nessa noite, Ele está querendo derramar dons aqui. Mas, quem pode dizer, eis-me aqui? Qual de nós pode dizer, eis-me aqui, Senhor? Usa a minha vida. Resista à seta do inimigo, porque o inimigo vai falar, você não pode, você não está preparado. Ah, não, mas você ainda não tem conhecimento da Bíblia.
Você é novo convertido. Ou então, não, você está tempo na igreja, já viveu tantas coisas, já foi machucado, continua aí no seu lugarzinho. Meu irmão, isso aí é pensamento de Satanás, porque Deus está querendo usar todo mundo aqui. Dá uma olhada em volta, olha em volta. Deus não está querendo usar só os pastores, os líderes de ministério aqui, não. Deus está querendo usar todo mundo aqui, meu irmão. Essa palavra aqui não é para uma elite, não existe isso na igreja. Não existe uma classe elitista, que aqueles são bambambam. Meu irmão, Deus está querendo usar cada um de vocês. O mesmo Deus que está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. E Ele pode liberar poder. Tomara que muitos se levantem como pastores aqui. Tomara que muitos se levantem como evangelistas aqui, como profetas no meio dessa geração. Que Deus ative os dons na igreja. Deus está querendo fazer isso. Basta a gente dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Para a gente concluir, abre comigo em Marcos 9, por favor. Marcos 9, versículo 1. Gostaria de estar chamando o ministério de louvor. Amém? Marcos 9, 1, só para a gente fazer uma introdução, não é? Mostrar um contexto, né? Os discípulos, então, Jesus convida os discípulos para subirem ao monte, que a gente chama que é o monte da transfiguração, e chegando lá, em cima acontece eles têm uma visão sobrenatural, né? Marcos 9, 1, e lhes garanto-lhes que de algum dos que aqui estão, de modo nenhum, experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, e de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram-lhe diante dele Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. E eles têm uma visão, gente. Imagina para aqueles 3 homens judeus criados no judaísmo. Eles tinham ouvido falar a respeito de Moisés, um grande líder. Eles tinham ouvido falar a respeito de Elias, também um grande profeta. E eles estão ali, diante de Jesus, com a glória de Deus se manifestando de uma forma tão grande que a pele dele brilhava. Imagina isso. Tamanha glória, é a mesma glória que Moisés se viu diante, porque ele viu Deus e quando ele desce o rosto dele resplandecia. Só que a glória de Moisés era uma glória que se esvanecia, acabava, com o tempo a pilha ia acabando, né? Mas de Jesus não, a glória está sobre ele. E eles têm essa visão, eles veem Moisés e Elias, e Pedro fica até sem saber falar de Jesus. Vamos fazer 3 cabaninhas, uma para você, uma para Elias e uma para Moisés. E eu gostaria de te perguntar, pensa bem, por que eles tiveram essa experiência sobrenatural? Aqueles 3 homens, Elias e Moisés, verem Elias e Moisés. Eu creio que Deus estava querendo mostrar para eles que o ministério messiânico de Jesus, o que estava em Cristo, o Filho de Deus, estava ligado ao ministério de Moisés e ao ministério de Elias. Qual que foi o ministério de Moisés? Libertação do povo do Egito. Moisés foi um líder que foi usado por Deus para tirar o povo do cativeiro, das garras de Faraó. Vai tendo olhos de águia aí, vai tendo entendimento espiritual. Tira o povo do cativeiro, das garras de Faraó,
atravessa um deserto e entrega a eles numa terra prometida. Esse era o ministério que foi de Moisés. E Deus estava relacionando para aqueles discípulos: olhem bem, o ministério do meu filho tem a ver com o ministério de Moisés, que você aprendeu desde pequenininho, que você estudou desde pequenininho. Mas também tinha outro personagem, Elias. Qual que foi o ministério de Elias? De confronto com as trevas, de demonstração de poder e dizer: só existe um Deus, que é Yahvé. Batalha contra Baal. E estava mostrando para aqueles discípulos: o ministério de Jesus é de confronto contra as trevas, é de batalha espiritual. Em Jesus nós temos libertação. E a igreja é a plenitude, o completar do ministério de Jesus. Meu irmão, é tempo da gente ser usado para libertar. É tempo da gente ser usado para confrontar as trevas e vencer. Elias foi um grande homem, usado por Deus. Moisés também, mas o tempo deles passou. A gente está vivendo um outro tempo, e agora é o nosso tempo. Onde estão os Moisés? Onde estão Elias? É você, sou eu. Do mesmo jeito que Deus usou Moisés, era um homem como eu, como você. Do mesmo jeito que Deus usou Elias, era um homem como eu, como você. Ele está querendo usar a sua vida, e está querendo usar a minha vida. Basta eu dizer: eis-me aqui, Senhor. Vamos nos colocar em pé. A gente vai estar fazendo um louvor. E nesse louvor eu gostaria que você clamasse para que Deus derramasse esse poder na sua vida. Tudo que foi falado aqui não é em vão. Comece a pedir: Deus, derrama esse poder sobre a minha vida. Usa a minha vida. Aleluias. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.